Bom dia. Bom dia. Bom dia neste Dia das Mães. Nós queremos dar nosso agradecimento às nossas mães, especialmente as que estão aqui presentes. Agradecemos a vida dessas pessoas tão importantes na vida das nossas famílias. Eu agradeço a Deus a vida da minha mãe. Ela está com o Senhor faz 14 anos e meio, já não está mais com a gente, mas esse dia é um dia especial. E vamos então ler um trecho da Palavra de Deus que fala sobre as mães. O livro de Provérbios, capítulo 31, versículos 28 a 31. Vamos ler esse trecho numa só voz, ficando em pé. Leamos. Provérbios 31, 28 a 31. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Vamos cantar o hino de número 11.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, Tu que és santo, maravilhoso e que criaste todas as coisas, nós Te louvamos pelo Teu poder, pela Tua majestade e queremos Te dar honra e louvor e glória todos os dias. E estamos neste momento em Tua casa. Queremos, ó Deus, prestar-Te este culto que somente devemos a Ti, Senhor. E pedimos que Tu aceites este trabalho divino que nós fazemos chamados pelo Teu Santo Espírito. Estamos alegres, contentes, porque neste dia especial em que nós comemoramos o Dia das Mães, sentimos a Tua bênção através da vida dessas mulheres tão virtuosas, tão especiais, na vida de cada um de nós, na vida das famílias da nossa igreja e em toda parte. Nós Te pedimos que Tu abençoes as mães, dando-lhes tudo que Tu podes dar, e especialmente aquelas que são pobrezinhas, fracas, que elas sejam alimentadas com a Tua força, com o Teu poder e com a Tua graça. Dá-nos, Senhor, a Tua presença, a aceitação daquilo que nós fazemos, embora o que nós Te apresentamos seja imperfeito, mas sabemos que Tu podes aperfeiçoar, podes enriquecer a vida de cada um de nós com o crescimento espiritual de que nós necessitamos. É em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Pode sentar. Meus irmãos, nós queremos reiterar o nosso carinho, o nosso abraço a cada uma das mães, avós, bisavós, mães que geraram do ventre, mães que geram do coração. Deus abençoe a todas vocês. E as nossas crianças estão aqui para louvar a Jesus, mas também para brindar esse dia especial das mães. Eu, sem mais delongas, vou passar a palavra para a Luciana para a condução deste momento de homenagem. Bom dia, igreja. A música que a gente vai cantar é uma oração, na verdade. Eu quero convidar, se por acaso tem alguma criança aqui, o Pedro, que ensaiou com a gente, quero convidar ele para subir aqui e cantar. O Vinícius também, vem cá. É uma música que a gente cantou, que a gente ensaiou no culto infantil. Então, se tiver mais crianças aqui, que eu não esteja vendo, pode subir. Vem Mariana, que está chegando lá, a Isabela, pode subir aqui para cantar. Enquanto a gente estiver cantando, vocês vão ver também um vídeo que as crianças do berçário também, na verdade, o presbítero Luiz que fez, né, a homenagem dos bebês para as mamães também, tá bom? E a classe da Carol, do Tiago, do Nando e da Júlia, hoje também tiveram uma história especial. Então, as crianças que têm 4, 5 e 6 anos, que frequentam a escola dominical, também prepararam uma florzinha para entregar no final para as mães, tá? Então, as crianças vão cantar e depois vão vir para dar um abraço. Se ele quiser subir, também pode subir para cantar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o
deixes faltar, Senhor. Cumpra-se nelas o teu querer, teu caminho de amor, e que prossigam perdoando e recebendo o teu perdão. Livra de todo mal e de cair em tentação, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino na vida de cada mamãe. O pão de cada dia não deixes faltar, Senhor. Cumpra-se nelas o teu querer, teu caminho de amor, e que prossigam perdoando e recebendo o teu perdão. Livra de todo mal e de cair em tentação, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Elas estão muito ansiosas para entregar o vasinho de flor para as mães, então elas vão descer agora e vão chegar até vocês e continuar ainda conosco aqui no culto. Parabéns a nosso Ministério Infantil, e nós agradecemos também em nome das mamães que recebem hoje esta homenagem. Enquanto elas descem, eu quero reprisar alguns avisos importantes. A Associação Comunitária tem a sua eleição no domingo que vem, a chapa está aí apresentada, vamos orar pela Assembleia e pelo trabalho que tem a sua continuidade. 2 assuntos importantes relacionados ainda à ACP. O apadrinhamento afetivo, teremos inclusive no dia 18 de maio um seminário a esse respeito, um folder que está aqui, para você ler e atentar e cooperar conosco. Quem sabe você pode ser um padrinho afetivo, leia com toda a atenção. E o segundo recado é que no dia 26 de maio, último domingo, nós teremos mais uma edição do almoço tão delicioso que a ACP tem promovido, e que é beneficente, em prol da própria associação comunitária. Eu quero dar um aviso muito sério sobre o encontro de casais Kairos. Vai ser em agosto, mas se você não fizer a inscrição até o final desse mês, você não vai, porque nós temos que fechar as inscrições, fazer os pagamentos. E uma palavra àqueles que já pegaram as fichas: nós estamos contando com vocês, mas você precisa efetivar o seu pagamento, deixar os cheques com a equipe de organização, o presbítero Nascimento, o diácono Luiz César Valentim. Então, hoje, de preferência, faça esta providência para que a gente não tenha problema com o encontro de casais. Eu quero enfatizar muito isso, porque você pensa, é agosto, na falta 3 meses. Não, é até o final deste mês, e aí nós vamos fechar as inscrições. Há muitos ainda para efetivar a sua inscrição. Às quintas-feiras nós estamos realizando um trabalho especial, desta feita, a campanha das bem-aventuranças. Estamos estudando as bem-aventuranças para uma vida de felicidade. Nesta semana que passou, estudamos a primeira das bem-aventuranças, depois da abertura geral, a bem-aventurança que está escrita em Mateus 5,3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E como eu disse no final do culto de quinta-feira, venha nesta próxima quinta-feira e traga os seus lenços, que nós vamos estudar a segunda bem-aventurança, de bem-aventurados os que choram, viu? Então venha, mas traga o lenço, porque você será consolado com toda certeza. E domingo que vem à noite, culto das 19 horas, mais uma edição de um culto de louvor, com todos os grupos vocais, corais da nossa igreja. Barraca missionária eu vou deixar para a equipe do Oxigênio vir aqui rapidinho falar, e logo depois o presbítero Antônio Carlos tem uma palavra importante para nós.
Bom dia, igreja. Como hoje é o Dia das Mães, eu estou aqui, porque eu sou uma mãe oxigênio. Eu sou a mãe do Eric, que é do Grupo Oxigênio, e nós estamos aqui para colocar diante da igreja o pedido de oração de vocês, para que estejam orando pelo grupo, porque o nosso filho foi escalado para ir para a Sibéria. Muitos de vocês não nos conhecem, nós viemos transferidos da Igreja da Silva Jardim, estamos aqui há 3 anos e já chegamos trabalhando na igreja, eu e o Hélio. O Hélio é diácono, eu trabalho no Ministério Infantil ajudando a missionária Luciana, já fizemos classe de pais aqui também, mas Deus escolheu esse momento para que nós pudéssemos estar investindo nos nossos filhos. E eu gostaria que você também investisse junto conosco. Então, quando você vê lá a barraquinha do Grupo Oxigênio, chegue perto, vá junto, olhe o produto que tem, adquira, porque tudo isso vai reverter diretamente ao grupo, diretamente para a viagem missionária deles, e o Senhor vai estar diretamente abençoando a sua vida também. Tenha fé, creia que o Senhor vai ministrar na sua vida através de pequenos atos e pequenas ações que você possa fazer em relação ao Grupo Oxigênio. Deus abençoe. Oi, meu nome é Alessandra, também sou mãe Oxigênio, sou mãe da Sara e do Lucas que está aqui, o Rafael está lá em cima. Sou casada com o diácono Luiz Fernando, para quem não conhece. Não é ele não. Não. É outro. Também estamos enviando os nossos 3 filhos no Grupo Oxigênio. Desde que chegamos aqui, nós temos também trabalhado junto com a igreja. Se o seu filho tem entre 7 e 9 anos, é meu aluno na escola dominical. Então, os meninos, desde que chegaram aqui, têm gostado do Oxigênio e nós sentimos o maior prazer em todos os sábados trazê-los aqui, porque nós que conhecemos os jovens, temos jovens em casa, adolescentes, sabemos o quanto é difícil manter os nossos filhos na igreja. E quando a gente vê um grupo de jovens, adolescentes interessados em aprender novas técnicas e aprender meios para poder proclamar o nome de Jesus, temos aqui nos sentir honrados. E eu me sinto honrada hoje como mãe de estar enviando os meus 3 filhos nesse novo projeto. Sinto honrada quando eles estão aqui todos os sábados da tarde, gastando o seu tempo e a sua energia em aprender algo para o reino de Deus. Então, nós estamos aqui pedindo que a igreja esteja orando neste projeto, porque esse projeto não é da IPC. Esse projeto nasceu primeiro no coração de Deus. Então, quem somos nós para dizer se vamos ou não vamos? Então, nós temos aqui orar e, como igreja, contribuir financeiramente também para que eles possam ir. Então, se você sentiu o desejo no seu coração de contribuir com esse projeto, pode dar a sua oferta através da oferta no envelope verde, mas não esqueça de identificar esse envelope como Oxigênio. Escreva de alguma forma lá que possa chegar até o conhecimento da igreja que essa oferta é destinada para o Oxigênio. Ou então procure qualquer membro, qualquer pessoa da diretoria, ou procure na barraca, ajude-nos a consumir as coisas que tem na barraca. Nós estamos contando com vocês, contando em oração e contando também financeiramente, para que possamos dar tudo certo aí e eles possam conseguir comprar essas passagens. Se levantou alguma barreira, alguma dificuldade, nós cremos é porque a vitória vai ser muito maior lá na frente. Amém? Então é isso. Mais uma informação importante. Você tem dentro do seu boletim 2 coisas que você tem que prestar atenção. Um encarte, que tem ali o título Lance a Sua Semente, e um envelope de contribuição pelo aniversário da igreja. Se eu disser aqui amor perfeito, talvez você vá lembrar o amor perfeito de Deus derramado em favor de nós através de Jesus. Talvez no calor, do Dia das Mães, você vai lembrar da sua mãe amorosa que sempre cuidou de você, sempre que te deu carinho. Ou talvez você vai lembrar daquela florzinha que se chama amor perfeito, tem uma carinha bonitinha, parece 2 olhinhos e uma boquinha sorrindo. Pois bem, esse é o tema da nossa campanha de aniversário. Parece que está longe, mas nós queremos fazer um trabalho de divulgação, um trabalho de envolvimento da igreja bastante grande. Muitas pessoas têm contribuído
e lançado sementes aqui nesta igreja, nesses 125 anos que nós temos desde a nossa formação. Tivemos os pioneiros, tivemos pessoas que semearam aqui em momentos difíceis, tivemos gente que semeou de forma bastante generosa, tivemos pessoas que continuamente estiveram participando com a sua contribuição, tivemos trabalhos específicos de crescimento em que pessoas acabaram se envolvendo e dando um pouco a mais para ajudar, não só aqui na nossa, vamos dizer, no nosso espaço, na comunidade, mas inclusive em congregações e igrejas irmãs que hoje existem aí pela cidade, fruto do trabalho e da semeadura que foi feito aqui. Ou seja, pessoas que nesses 125 anos estiveram aqui, pessoas familiares de muitos que aqui ainda estão, né, que num passado distante estiveram aqui derramando aquele amor que Deus colocou no coração de cada um deles, um amor perfeito. Nossa campanha continua com um alvo que nós, nas últimas, não conseguimos ainda alcançar, mas o nosso alvo se mantém. O alvo desta campanha é de R$200 mil de levantamento de ofertas extraordinária aos dízimos e às ofertas que você já tem comprometido com os departamentos da igreja. Nós visamos, mais objetivamente, dar um banho de loja aqui na nossos imóveis aqui do centro. Nos últimos anos, nós tivemos a oportunidade de construir banheiros que não existiam, consertamos telhados da creche, fizemos algumas manutenções emergenciais, mas nós queremos, dessa vez, refazer toda a pintura do espaço, né? Especialmente do templo, que requer ali um cuidado especial. O imóvel ali é tombado pelo patrimônio, então nós temos que fazer a coisa bastante bonita, né? Nós queremos também, vocês têm percebido aqui que o nosso projetor tem passado aí por uns momentos de dificuldade, ele apaga, não é problema do Igor e da equipe, né? Simplesmente porque o original já acabou sua vida útil, a gente está quebrando o galho. Nossa ideia é adquirir televisores, coisas mais modernas que vão ser colocadas aqui para que a gente tenha um ambiente melhor, uma visualização melhor. Também temos uma coisa que não aparece muito, mas que algumas vezes alguns irmãos que já participaram aqui de alguns trabalhos grandes, né, às vezes percebem. Nós temos um problema elétrico, a igreja cresceu muito, né, os espaços aqui foram sendo alimentados com lâmpadas, com equipamentos, e já há muito tempo a entrada de energia elétrica aqui no nosso espaço ela é limitada e algumas vezes nós temos momentos de queda de energia, né? Não é falta de cuidado, é simplesmente porque nós temos que fazer uma reforma grande. E, no geral, nós temos que melhorar o ambiente. Então, esse é o objetivo desse dinheiro que nós temos por propósito, levantar. E, para que você não se esqueça, são 8 domingos que você vai ter de hoje até o aniversário da igreja. Cada domingo nós estaremos aqui relembrando, contando um pouco dessas etapas, né, desde a fundação da igreja até os dias de hoje, com a participação de pessoas muito especiais aqui do nosso meio, contando um pouquinho daquilo que tem se passado. Mas é importante que você pegue esse envelope, que você leve para sua casa e desde já você esteja orando para que você seja indicado por Deus, que Deus coloque no seu coração qual é o tamanho do presente que você vai trazer no dia do aniversário, dia 1º de julho. E esse é o convite, para que você venha nesse dia. É um dia de festa, o culto vai ser uma festa, você tem que participar. O culto vai ter bolo, como sempre tem, então você vem aqui comer um pedaço de bolo, cantar parabéns para a igreja e traga o seu presente. Para facilitar a vida, além do teu envelope, nós temos aqui na porta, a hora que você sair, você já pode pegar um copinho. Já foi lançado nesse copinho uma semente do amor perfeito, né, da florzinha, e você vai levar para sua casa. Você vai cuidar desse copinho, você vai regar dia sim, dia não, depende ali de onde você olhar. Tem a previsão aí entre 10 a 15 dias para isso germinar, e aí você vai trazer no dia do aniversário da igreja. Não se preocupe se a sua não germinar. Não se preocupe se não tiver flor no dia que você vier para o aniversário. Traga. Aquilo que brotar, você traga. Nós vamos plantar no dia do aniversário da igreja todas essas as florzinhas, né, de amor perfeito em volta dos nossos canteiros que já vão estar preparados. Você vai plantar ali o seu e nós temos a certeza de que isso vai
ajudar a florescer e deixar a nossa igreja ainda mais bonita. Mas isso é para que você se lembre, cada dia que você olhar aquele copinho e for cuidar dele, for tirar ali eventualmente algum matinho que cresça e for aguar a tua plantinha, que você se lembre de orar pela nossa igreja, por todos esses anos de bênçãos que a gente tem recebido, mas lembrar-se que agora a oportunidade e o momento de contribuir e de lançar sementes é nossa e não daqueles que já passaram por aqui no passado, ok? Que Deus nos abençoe. Nós queremos conhecer se nessa manhã temos conosco alguém que nos visita pela primeira vez, alguém conosco pela primeira vez nessa manhã. Nós queremos saudá-los. Aqui à frente temos uma irmã, Deus abençoe, seja bem-vindo. A mais alguém pela primeira vez? Lá no fundo, não, aqui do lado, perto do Marcelo, seja bem-vindo, senhor, também, Deus te abençoe, uma alegria muito grande recebê-los nessa manhã. Voltem outras vezes. Abra sua Bíblia comigo, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versos 3 a 5. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Dia das Mães, exemplo de fé, exemplo também de fidelidade e dedicação. Timóteo tinha uma história familiar de amor perfeito, o amor perfeito de Deus que alcançou Eunice, alcançou também Lóide, sua mãe, e agora estava também em seu coração. Da mesma forma, essa semente que nós recebemos em nosso coração, nós crescemos, frutificamos e a espalhamos. E a espalhamos também através dos nossos dízimos e ofertas. Enquanto estivermos orando neste momento, lembrando do exemplo de fé de Eunice e de Lóide, mães que no passado foram exemplos para Timóteo como fé sem fingimento, estejamos orando silenciosamente, buscando na presença de Deus este referencial, esse modelo de pais que educam os seus filhos no exemplo e no temor do Senhor. Vamos orar silenciosamente, curve a sua fronte, um tempo de recolhimento espiritual. Aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, que és formoso, Senhor. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor,
Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Vamos nos pôr em pé. Dê as mãos para a pessoa que está do seu lado. Senhor, nessa manhã aqui nós nos achegamos para te adorar. Meu Deus, é inevitável que esta adoração nos leve, Senhor, a um derramar do nosso coração, a um prostrarmos, ó Deus, diante do teu altar, a um dobrarmos de joelhos, ó Deus, reconhecidos da grandeza do teu ser. Nós queremos nesse instante rogar-te, ó Deus, pelas mães que estão presentes conosco nesse recinto, nesse tempo de adoração, que o Senhor esteja abençoando a cada uma delas com filhos presentes ou ausentes, perto ou distantes, ó Deus, que nós clamamos desse instante para que o teu consolo, o teu conforto, a tua alegria inunde tais corações, ó Pai. Também intercedemos pelas pessoas enfermas, ó Deus, as pessoas que estão hospitalizadas, os enlutados, ó Deus, chorosos do passamento de seus entes queridos, os missionários que estão, ó Deus, em lugares distanciados, ó Deus, às vezes até mesmo afastados do convívio dos seus familiares. Seja gracioso, ó Deus, bondoso como a essência do teu ser. Derrame em cada coração, ó Deus, a manifestação do teu amor. E nessa manhã, Senhor, nós oramos a oração que Jesus nos ensinou como família da fé, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ainda em pé, continuaremos louvando ao Senhor com os cânticos espirituais. Bom dia, igreja. Paz do Senhor, amém? Estamos alegres nessa manhã de estar na casa do Senhor. E com essa alegria nós queremos louvar o nosso Deus, celebrar com júbilo. E diante de todos os anúncios que foram feitos aqui, o Grupo Oxigênio, o Antônio Carlos com os serviços da igreja, nós lembramos que o tema do bimestre é a comunidade diaconal, né? E essa música diz: servir ao Senhor com alegria, né? O reino de Deus é repleto de oportunidades de serviço. E lembrando que quando a gente se dispõe a servir, a gente não está servindo a igreja local, não está servindo os pastores, mas a gente está servindo a Deus e se dispondo a servir o reino de Deus, amém? Amém. Então que o nosso serviço seja sempre com alegria, a alegria que só Deus nos dá, só Deus planta nos nossos corações, amém? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia.
aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia. Celebrar com júbilo, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, 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 aleluia, glória, aleluia. Amém. A música que a gente vai cantar agora é uma música nova, a gente queria apresentar para a igreja. E o título dela é Jesus, Filho de Deus. Esse título diz muito sobre a música, porque embora a letra seja simples, vocês vão notar quando cantar, mas ela fala do sacrifício do nosso Senhor Jesus, de tudo que Ele deixou. No refrão dela diz, deixou sua glória e morreu em meu lugar. Então, enquanto a gente cantasse isso, enquanto a gente canta isso, a gente possa ter isso em mente, que Deus se despiu de toda a sua glória para vir aqui e nos dar o exemplo de serviço, né? Morrer no nosso lugar para nos resgatar da morte. O refrão, vamos cantar o refrão para pegar mais ou menos. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Mais uma vez, no altar. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Vou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim
conhecer. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo, poderoso, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo, poderoso, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Amém. Vamos continuar consagrando o nosso Deus. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Celebrarei
Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Suas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Pois Tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra. Bom dia, irmãos. Dando sequência ao nosso culto, a honra, o poder e a glória é só para o nosso Deus. Vamos abrir a palavra em 1 Samuel 1 a 11 e depois continuando lá em 26, 28. 1:11 e depois 1:26, 28. E fez um voto, dizendo o Senhor dos Exércitos: se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e de tua serva se não te esqueceres, e lhe deres um filho, varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, sobre a sua cabeça não passará navalha. No 26, e disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor, pois este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram a Ti, o Senhor. Esse momento agora é um momento muito importante para a nossa igreja, é um recolhimento dos dízimos e ofertas. E como exemplo de Ana, na sua fé, no seu amor e na sua fidelidade com o Senhor, entregou o seu filho para ele. E eu vou chamar agora nossos irmãos diáconos para fazer o recolhimento das ofertas e dízimos, para que, enquanto isso, nós possamos continuar com os cânticos de louvor, com o hino 51, Cristo Adorado. Podeis sentar, irmãos.
As crianças podem vir à frente para sair ao culto infantil. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te rendemos graça, louvamos o teu santo nome, agradecidos pelo privilégio que temos de estar aqui nesta linda manhã, Pai. Nesta linda manhã para te louvar, exaltar e adorar o teu santo nome. Aceita nosso louvor, aceita nossa adoração, aceita a nossa oração, Pai. Nesse momento também, Pai, te agradecemos pelos dízimos e ofertas aqui colocados diante de ti, Pai. Sabemos que eles foram colocados do fundo do teu coração. E nos prepara para que nós possamos estar contribuindo com a tua obra de todas as formas, seja no servir, seja financeiramente, seja de toda a maneira que tu nos chamares, Pai. Por isso estamos prontos para te servir. Nesse momento também te pedimos pela palavra que o culto infantil vai receber, que o Senhor possa estar preparando essas crianças para o futuro da tua igreja, Pai. Nós te agradecemos e prepara também o nosso coração, Pai. Nosso coração para recebermos a palavra que vamos receber de ti, Pai, através do nosso pastor. Que nossos corações sejam preparados, abertos e que possamos ser edificados mais uma vez diante de ti, Pai. Em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado. Amém. Amém. Podeis sentar. Eu estou bastante tranquilo quanto ao prazo do nosso culto, porque os filhos já prepararam o almoço das mães, com certeza. Então, vocês que saem aqui desabaladas para fazer o almoço, não precisam. Abra a sua Bíblia em Gênesis 21, a partir do verso 8. Deus tem promessas maravilhosas para as nossas famílias. E eu creio que hoje é um dia de pensar bastante nisso. Na homenagem que fazemos às mães, na homenagem que prestamos às progenitoras das várias gerações, nós reconhecemos o lugar central da mãe na família, e a família é central no projeto de Deus. Deus nos constituiu em lares, em famílias, para, por esse intermédio, alcançar todas as famílias da terra. Na chamada de Abraão, constante de Gênesis 12, nós lemos literalmente isso. O Senhor ia abençoar a família de Abraão para que aquela família fosse bênção para todas as famílias da terra. Você está debaixo desta bênção abraâmica. A sua e a minha família devem ser bênçãos para todas as famílias da terra. É promessa do Senhor derramar bênção, derramar graça suficiente sobre os nossos corações e os nossos lares, para que nós possamos cumprir esta missão. Gênesis 21, 8 a 21, acompanhemos a leitura bíblica. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Diz, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da tua serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre d'água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e o despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, que dizia: assim não verei morrer o menino. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com a mulher da terra do Egito. Eu quero falar nesta manhã sobre perseverarmos
na promessa de Deus. A relação entre Sara e Agar nunca foi boa. Venha para o capítulo 16, volta um pouquinho as suas páginas, eu não vou ler o texto, mas vou repassar a história que está aí. Agar entrou na família de Abraão e de Sara em razão da fortíssima frustração de Sara em não poder gerar. E não era para menos. Era como um opróbrio, como uma maldição, como um castigo ser estéril. As bênçãos de Deus tinham sido retiradas do coração de uma família, de uma mulher, por ela não poder gerar. Este era o entendimento do povo àquela época. E o objetivo de Sara era ser mãe por intermédio de Agar. Era uma barriga de aluguel sem ter que pagar aluguel, de graça. E o interessante é que ela pensou assim, talvez até no afã de dar uma ajudazinha para Javé. Porque Javé havia se revelado a Abraão, dizendo: você vai ser numeroso, um povo maravilhoso, um povo que vai transbordar, vai ser do tamanho das areias do mar, das estrelas do céu. E ela era estéril. Ele diz: Javé deve ter se equivocado, eu vou dar uma colher de chá para ele. E o versículo 2 diz que Abraão anuiu ao conselho de Sara. Ele entrou neste pensamento que Sara estava desenvolvendo. Para Agar, foi o sucesso. Ela realizou-se, porque de serva ela passou a ser a mãe da filha do patrão. De escrava a senhora, e o versículo 4 diz que ela se encheu tanto de alegria com isso, que passou a esnobar Sara, passou a tratar com desdém. A Sara, que já estava com uma dor de cotovelo tremenda, já estava frustradíssima, agora ainda tinha que aguentar aquela mulher cuja barriga crescia todo dia, dizendo assim: você não gera, eu gero, viu? Você pode imaginar que, como era de se esperar, deu briga. O pau comeu na casa de Noca. Briga feia. Briga que começou entre Sara e Abraão, eles não se entenderam a este respeito. E fique claro para os irmãos que a Bíblia é muito verdadeira, autêntica. A Bíblia, diferentemente de outros livros religiosos, se assim queremos tomá-la, ela não oculta a realidade humana. O que não significa que ela não aplaude determinadas culturas, tais como a da poligamia. A palavra de Deus é muito clara, que Deus criou o homem, criou a mulher, a partir do homem, e disse: agora vocês são uma só carne. Não incluiu uma terceira pessoa, uma quarta pessoa. Era homem e mulher, macho e fêmea. Este é o padrão original. O fato da Bíblia relatar culturas polígamas, bígamas, não significa que este é o conjunto da vontade perfeita de Deus. Então, qualquer um que queira adotar esta medida, inclusive existem religiões que intensificam, que aplaudem esse tipo de conduta, pode saber que vai dar problema, vai dar encrenca. E a briga ficou tão feia que a Sara, então, resolveu retomar as rédeas do lar e afugentou a Agar, tão logo ela já tinha o seu bebezinho. Ela agora sai, vai para longe, mas na sua fuga, Agar foi visitada pelo anjo do Senhor, versículo 7. O anjo do Senhor geralmente é uma atribuição à segunda pessoa da Trindade, ou seja, ao próprio Filho de Deus. A manifestação mais especial de Deus, não apenas dos anjos que Deus conta como ministros seus para operarem maravilhas, mas o anjo do Senhor revelou-se a Agar e lhe fez duas colocações. Lhe deixou uma promessa e fez uma determinação, deixou um mandamento. A promessa está nos versículos 10 e 11. Disse o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste, darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Mas deixou um mandamento, que está no versículo 9, e disse: você volta para a casa lá de Abraão, volta para a casa de Sara, reconhece-a como a patroa, como a que manda na casa, humilha-te sob
as tuas mãos e tudo vai ser abençoado. A promessa vai se cumprir na tua vida. Como que um raio de luz brilhou no coração de Agar. Iluminou-se diante dela um lindo sonho. Voltamos para o capítulo 21. Agora são passados 14 anos. Ismael, filho de Agar e Abraão, é um irrequieto adolescente, igualzinho os meus e os teus. Cheio de ideia na cabeça, achando-se senhor do mundo, despreocupado, irresponsável. E aí, no dia em que há uma celebração, porque o filho agora de Sara e Abraão, Deus abriu a madre de Sara, e ela teve o Isaac, o que trouxe alegria para ela, estava desmamando, teve uma festa. Não é que o Ismael resolveu fazer como é próprio dos adolescentes? Troça, brincadeira. Começou a brincar exageradamente com o seu irmãozinho, meio irmãozinho, vamos chamá-lo assim, e isso então trouxe uma grande confusão. A Sara tem um lindo bebezinho de seu próprio ventre chamado Isaac, mas ainda é uma mulher insegura. Porque no versículo 9 desse capítulo 21, quando nós lemos que viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, o que ela podia esperar de um menino como Ismael? Mas a insegurança dela, a frustração dela, que ainda não havia sido totalmente vencida, ela ainda estava bastante candente. E agora, então, o cenário se transtorna novamente. Desta feita, Agar não foge diante da humilhação de Sara. É mandada embora, é despedida. E na sua despedida, ela vai sem rumo certo, apenas com um bocado de pão e um odre d'água e um filho de 14 anos para cuidar. O sonho se transformou num pesadelo. Cadê a promessa do Senhor? Cadê o propósito de Deus na vida desta mulher? Meus irmãos, nesta manhã, quando também homenageamos as nossas mães, eu tenho que reconhecer há muitas mães vivendo frustrações, vivendo pesadelos, passando por aflições, angustiadas, tristes, quer com os seus filhos, quer com outras gerações da sua família, quer com o cônjuge, quer diante da realidade social, da realidade econômica, da realidade espiritual. Muitas mães estão guardadas as devidas proporções na mesma condição de Agar, na expectativa de um sonho que haveria de se realizar e de um pesadelo que vai sobrecarregando os seus corações. Mas não são apenas as mães, há pais também que estão nessa situação, por isto ou por aquilo. Também filhos, a nova geração vive as mesmas frustrações e vivem a se indagar onde foi parar a promessa do Senhor. Cadê as bênçãos de Deus? Deus nos fez colocações tão maravilhosas e agora o Senhor se esqueceu de nós. Não há mais esperança. Porém, meus irmãos, a fé que o Senhor implanta em nosso coração é resistente. Ela aguenta, ela é forte. Ela é mais forte do que uma semente de amor perfeito. E você vai ter que cuidar muito bem do seu copinho. Você vai ter que tratar, molhar direitinho, nem muita água, nem pouca água. Mas a fé que Deus coloca no nosso coração é muito mais forte. Resiste à sequidão, resiste às intempéries, resiste a todos os confrontos e mesmo em meio a angústias, somos instados a perseverar nas promessas do Senhor. E à luz desse pensamento eu queria extrair algumas lições desta página que nós lemos, porque esta perseverança ela não é gratuita, ela é uma perseverança extremamente instrutiva, pedagógica por demais. E a primeira lição que eu quero trazer ao nosso coração é que, sob a promessa do Senhor, nós não devemos desprezar o tempo do deserto, o tempo da dificuldade, o tempo da angústia. Para Agar, esta derradeira saída da casa de Abraão, pai de seu filho Ismael, se constituiu num tempo muito difícil. O versículo 15 nos dá conta de que aquele odre d'água acabou. Era tempo de escassez. Vacas muito magras,
Faltava o básico, o essencial. O versículo 14 nos dá conta de que ela foi para o deserto. Deserto é lugar de sequidão, é lugar de estio, é lugar de enfermidade. Mas ao mesmo tempo a palavra de Deus nos diz que ela saiu errante, desnorteada. O deserto não tem placa informativa, ó, vire à direita, ande mais tantas quadras, não tem GPS que nos localize ali. Ela não sabia para onde ia. E por isso mesmo, o versículo 16 nos dá este quadro do pranto, do choro, copioso choro, angustiante choro, pranto interminável. Para alguns de nós é assim, tempos de deserto, tempos de aflição, tempos dos quais nós queremos sair o mais rápido possível. Nós somos parecidos com os discípulos de Jesus, depois daquele dia todo em que Jesus ensinou a multidão, e Jesus disse assim, vocês é que vão dar pão para essa gente. E os discípulos de Jesus, despede as multidões, deixa elas cada uma procurar o seu. Eles queriam sair depressa daquela encrenca. Mas eu quero dizer aos irmãos que o deserto tem a sua importância, que na nossa vida tempos de sequidão, tempos de desnorteamento, tempos de falta de referência, de alguma forma, vão nos ensinar muitas coisas. Nós temos alguns exemplos de estágios no deserto extremamente importantes. O primeiro deles é o de Israel, o povo de Deus. Eis que o povo saía do Egito, e ao invés de ir em linha reta, ele desce ao Sinai. E a razão primordial disso era que eles precisavam receber a instrução divina. Eles precisavam receber a lei de Deus. Eles precisavam conhecer os princípios do reino de Deus. Eles precisavam saber quais as diretrizes de Deus. E Deus deu por intermédio de Moisés. Moisés vem lá do monte com as tábuas da lei, vem com uma série de prescrições. E agora então nós estamos prontos para arrumar para a terra prometida. Eles descem e agora eles sobem. Só que eles não tinham aprendido totalmente a palavra de Deus. Porque uma coisa é a gente aprender a palavra de Deus na teoria, no sermão dominical, na escola dominical. O negócio é praticar na segunda-feira, na terça, lá na escola, lá no trabalho, lá na vizinhança, na casa da sogra, na casa do cunhado mais difícil que você tem, na casa do credor ou do devedor. E aí Israel, diante da sua incredulidade, é colocado por 40 anos no deserto. Aí eles aprenderam a palavra de Deus. Aquilo que era apenas uma bela teoria, na prática se mostrou muito mais intenso. Temos o exemplo de Elias, profeta de Deus. Homem de uma verve tremenda, que o rei tremia quando pensava no nome dele. E quando viu a face dele, dizia assim, aí vem o perturbador de Israel. E Elias, sem perder a toada, disse, eu não, você é o perturbador de Israel. Era um homem corajoso, era um homem ousado. Enfrentou os profetas de Baal, foi vitorioso. Mas naquela hora em que passa este momento e ele recebe a acusação, recebe a ameaça de Jezabel, mulher de Acabe, ele fica com medo, ele fica cabrunhado, ele fica intimidado, e tudo que ele sabia da palavra de Deus, agora parece que ele esqueceu, e na sua fuga ia para o deserto que ele vai, ele num primeiro estágio passou apenas um pernoite, depois ele tomou mais força com o alimento e andou 40 dias no deserto, não saiu depressa do deserto. O exemplo magistral vem de ninguém mais, ninguém menos do que o Senhor Jesus. Eis que ele, ao início do seu ministério, curto de tempo, mas intenso em toda a sua qualidade, ele começa 40 dias e 40 noites no deserto, dispensa maiores comentários. Não despreze o tempo do deserto. Está difícil. Está pesado, não dá mais para chegar. Calma, as promessas do Senhor vão se realizar na sua vida. O Senhor tem alguma coisa ainda para mostrar a você, porque o deserto é o tempo em que nós reconhecemos duas coisas fundamentais. A primeira é que somos realmente muito frágeis. Agar achou que ela era a melhor das mulheres do mundo, que fazia frente à sua senhora Sara.
que ela agora, como mãe, já que a sua senhora não podia gerar, ela estava acima das cogitações. Ela teve que humilhar-se quando retornou à primeira feita, e agora mais ainda, reconhecer que ela não era nada, que por si mesma ela não daria conta de criar aquele filho. A segunda coisa que a gente aprende no tempo do deserto é que se nós somos frágeis, quão forte é a mão do Senhor. Não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, e há muito tempo nós teríamos sucumbido, assim declara o salmista no Salmo 124. É o Senhor que é a nossa força, é o Senhor que é o arrimo do nosso coração, é o Senhor que nos impulsiona. Por isso, mesmo que os tempos sejam difíceis, sequiosos, não despreze esse tempo. Extraia lições maravilhosas e continue perseverando na promessa do Senhor. Há uma segunda lição que eu quero extrair desta passagem, ainda homenageando as minhas queridas mães. Sim, sob a promessa do Senhor, chore muito, mas não se esqueça de orar. A ênfase desta passagem aqui é o choro de Agar. A Agar chorou porque via eu não vou dar conta, chorou porque pensou meu filho vai morrer. Nós só tínhamos um odre d'água, ele acabou, é escassez absoluta, não sei para onde é que eu vou, deixou o menino a uma distância que ela mesma não viria ele morrer, uma distância segura deste episódio, e aí ela passou a chorar, mas curiosamente, enquanto ela chorava, Ismael orava. Sabe, muitas vezes enquanto você está chorando, tem alguém que está orando por você. Pode ter certeza disso. Quando você abre o bué, tem alguém que se prostra, junta as mãos e eleva a Deus a sua vida e a coloca no altar de graça. É por isso que o seu choro não fica incompleto. Mas eu quero que você vá além. Você junte a experiência de Agar com a experiência de Ismael. Pode chorar, mas não se esqueça de orar. Não é pecado chorar. Jesus chorou diante de Jerusalém, o verso mais curto da Bíblia, como a gente costuma dizer. E por que Jesus chorou? Por ver tanto pecado naquela cidade, por ver tanta injustiça, por ver tanta corrupção, por ver tanta mentira, por ver tanta violência. Matavam os profetas de Deus ainda no amanhecer do dia. Jesus tinha que chorar o pecado que estava ao seu redor. Nós devemos chorar a nossa realidade. Esse país não é essa maravilha que nos pintam pelos meios de comunicação. As tragédias, as crises, as violências estão aí ao nosso derredor. Tem que chorar. Mas não vamos chorar apenas o pecado da nossa nação, da nossa civilização. Devemos chorar o nosso próprio pecado. Foi o que fez Davi. O Salmo 51, ele orou nesses termos, porque ele pede: restitui-me a alegria da tua salvação, porque o pecado na vida do crente não tira a salvação, mas tira a alegria, e deve nos levar a chorar, e dizer: pequei contra ti, Senhor, contra ti somente. Devemos chorar as angústias, as dores, as lutas, as dificuldades, mas não devemos ficar apenas chorando, porque enquanto Agar chorava, Ismael orava. Versículo 17, veja que coisa preciosa. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Que coisa boa saber que os nossos filhos oram. Que coisa maravilhosa saber que nós, quando ensinamos, até por recitação, muitas vezes, nossos filhos a orar, eles vão orar por nós. Eles vão interceder por nós. Para mim, é tocante esta passagem, porque a gente vai deixando Ismael de lado e vai ficando dedicado a Isaac, e nós somos dessa linhagem espiritual, mas Abraão ensinou o seu filho mais velho a orar. E nós devemos ensinar às nossas gerações a bênção da oração. Não é uma questão de articular palavras, de saber se pronunciar em público, de não ficar envergonhado quando alguém aponta o dedo a você que vai orar. Não tem nada a ver com isso. É ensinar as pessoas a falar com Deus, porque há um Deus que ouve a oração, e ouve a oração do menino, e ouve a súplica do infante, e atende a voz daquele que ainda não tem tanta experiência. Meus irmãos, o exemplo de Neemias é notável. Este homem que está lá na Babilônia, depois de toda a tragédia que se abateu sobre Jerusalém, ele recebe as
As notícias eram terríveis, as notícias eram as piores possíveis. O templo estava destruído, os muros estavam caindo, as casas estavam queimadas. E o versículo 4 do livro que leva o seu nome, no primeiro capítulo, diz assim: tendo ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. Não tinha outra coisa a fazer. Fazer o quê? Soltar foguete? Dar de ombros? Dizer que não é nada? Tem que chorar. E lamentei por alguns dias. O seu choro foi lamentoso. Estive jejuando e orando perante os Deus dos céus. Pode chorar, mas não se esqueça de orar, porque a promessa do Senhor é a seguinte, no Salmo 30, versículo 5: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Pela manhã vem a alegria. É tempo de cessar o choro, dar lugar à oração e à solução do Senhor, que já está em curso. Não despreze o tempo do deserto. Pode chorar, mas não se esqueça de orar, porque é do outro lado desta oração que provém a solução. Terceira e última lição sobre a promessa do Senhor: levante os olhos e veja o poço do Senhor. O anjo do Senhor é que compareceu lá de novo. Que privilégio desta mulher, agora acompanhado de seu filho. O próprio Deus se manifesta por esta revelação, e a sua palavra é de incentivo, é de motivação, é como que uma forma de incentivá-la a continuar perseverando na promessa do Senhor. Ele indaga dela: o que você está aí, não temas. Deus ouviu a voz do menino: ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Foram as palavras do Senhor. Como é bom saber que Deus traz palavras de ânimo. Nós gostamos de respeitar a Deus e aos filhos de Deus desse púlpito, porque por mais que a gente às vezes tenha que dar um puxão de orelha, tenha que dar um croque na cabeça da igreja, ninguém pode sair daqui pensando que Deus não tem uma palavra de ânimo, que Deus não quer que se realize sobre a nossa vida as suas maravilhosas promessas. É preciso sair daqui sabendo que Deus tem sempre o melhor para nós. E aí o versículo 19 diz assim: abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela o poço d'água. Meus irmãos, o poço estava ali o tempo todo. Aquele lugar chamava-se Berseba, o poço do pacto, o poço do juramento, o poço da aliança. Abraão algumas vezes perambulou por aquelas regiões, fez aliança inclusive com reis vizinhos, porque era um lugar bastante rico de águas que precisavam ser exploradas. Inclusive Abraão abria poços e vinham pessoas e entulhavam os poços. Isso aconteceu na geração de Isaac também, porque tem gente que abre poço contra a água e tem gente que entulha poço. E aqui ela pôde, ao levantar os olhos, ver o poço que estava ali o tempo inteiro, mas enquanto ela só estava cabisbaixa, enquanto ela estava desmotivada, enquanto ela não estava encarando aquele tempo de deserto como pedagógico para a sua vida, ela não estava vendo nada. Seus olhos estavam cheios de escama, o poço estava ali o tempo todo, mas sua angústia não lhe permitia vê-lo. Amados irmãos e irmãs, há suprimento transbordante do Senhor para os nossos desafios. Mas nossa angústia muitas vezes não nos deixa perceber. Nossos olhos ficam vendados. De olhos levantados, conseguimos enxergar bem mais para além do imediato. Perdoe-me. Domingo passado, o reverendo Luiz, no culto das 9 horas, como é próprio dele, usou a metáfora de que a imagem estava boa, mas o som não estava muito bom. Eu estou parecido com ele hoje. A imagem está boa, mas o som está ruim. Meus irmãos, observem bem o final do texto que nós lemos. Ele nos coloca para alguma coisa muito além daquela tragédia, daquela crise, daquele tempo de escassez que Agar estava vivendo. O texto diz que Deus estava com o rapaz que cresceu. Os meninos não ficam adolescentes por resto da vida, não. Graças a Deus eles crescem. Eles se tornam maduros, eles assumem responsabilidades. Esse menino cresceu, habitou no deserto. O deserto foi tão
bom para ele, que ele gostou de morar no deserto, ele soube tirar o melhor daquela terra difícil e se tornou um flecheiro, se tornou alguém que tinha uma habilidade especial. Ele habitou no deserto de Parã, sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito, ele fez família, e mais para frente nós vamos ver uma genealogia maravilhosa deste homem. Meus irmãos, a gente precisa levantar os olhos, a gente anda muito cabisbaixo, a gente fica de fiscal de esgoto. Deus nos chamou para olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que sempre está no lugar mais elevado, porque quando a gente levanta os olhos, a gente vê o poço, a gente vê o compromisso de Deus conosco, a gente vê o pacto que Deus tem com o seu povo, a gente vê para além do imediato, que às vezes é tão difícil. Este é o exercício da fé. Sim, meus irmãos, nós somos instados nesta manhã, com o nosso coração embandeirado de homenagens às nossas mães, a reconhecer que o Senhor quer que nós perseveremos nas suas promessas. Mesmo que os tempos sejam difíceis, eles serão extremamente instrutivos. Mesmo que as lágrimas sejam transbordantes, elas não vão nos impedir de clamar, de orar, de esperar no Senhor. Mesmo que a situação seja tão aflitiva, nós ainda vamos ter forças para levantar o nosso queixo, para abrir bem os nossos olhos e divisar o poço do Senhor, que está transbordando das suas bênçãos. Curve a sua fronte, vamos orar. Coloque a sua vida diante de Deus. Clame ao Senhor. Coloque a vida do seu lar. Talvez eu esteja falando da sua casa sem o saber. Deus é quem dirige o nosso coração, a nossa palavra. Coloque a vida do seu lar diante do Senhor. Meus irmãos, nós vamos cantar o hino 170. Vamos nos colocar em pé. 170. Enquanto cantarmos este hino, eu convido aqueles que querem uma oração especial pela sua vida, da sua casa, deixar o seu lugar, vir aqui à frente. Nós vamos apresentar o seu motivo, a sua vida, a sua casa diante do Senhor. Hino 170. Redentor onipotente, poderoso Salvador, advogado onisciente, é Jesus, meu bom Senhor, bom abrigo sempre perto para todo pecador, oh amigo inseparável, é Jesus meu Salvador. Água viva, pão da vida, doce sombra no calor, que ao descanso nos convida, é Jesus meu Salvador. Sol que extingue densas trevas, refugindo em plena luz, negra noite desfazendo, é meu bom Senhor Jesus. O convite está feito, quem mais quiser vir, venha, deixa o seu lugar, venha orar aqui conosco na frente. Fundamento inabalável, em posso confiar, infalível, imutável, rocha firme e secular.
porta aberta, sempre aberta, conduzindo a salvação. Rica fonte donde emana gozo, paz, consolação. Ó Deus, nós colocamos todas as vidas que estão na tua casa nesta manhã e estas que aqui se adiantaram no teu altar de graça. Talvez sejam tempos desérticos, escassos, pesados, de frustração por várias razões, pessoais, coletivas, não importa. O Senhor é o Deus da bênção. O Senhor é o Deus que fez promessa de sempre estar conosco, jamais nos deixar. E o Senhor não tem deixado faltar o teu suprimento. Tua graça é transbordante e a ela nós nos confiamos. As lágrimas, Senhor, que brotam da nossa face é a realidade que vivemos, mas nós a transformamos em pedido, em súplica, em clamor ao Senhor, porque o Senhor ouve a oração de uma criança, de um menino, o Senhor ouve a oração de um adulto, de um idoso, o Senhor ouve o coração que sinceramente busca a tua face. E o Senhor agora nos coloca diante da oportunidade de vislumbrarmos pela fé o poço transbordante, o poço do suprimento, o poço da graça e da misericórdia do Senhor que não falta sobre os teus filhos. Seja, Deus, isto verdade na vida de todos nós, é o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito do Pai, as consolações do Espírito repousem sobre vós hoje e sempre. Amém. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Vamos na paz de Cristo. Feliz Dia das Mães a todos. Não esqueça de pegar o amor perfeito. No meu caso, nem a imagem está boa. Pai da Bíblia pegou também. Você quer a minha garrafada? Te levo lá. É água.